primeira vez que ouvi falar dele foi num vilarejo esquecido entre montanhas cobertas por neblina constante, um lugar onde os sinos tocavam sozinhos à noite e ninguém parecia notar. Chamavam-no de Santo Ezequiel do Vazio, um nome que não constava em nenhum livro da igreja, mas que era sussurrado com devoção genuína por pessoas que juravam ter sido salvas por suas mãos invisíveis. Não havia imagens oficiais, apenas esculturas improvisadas feitas de madeira velha, com o rosto coberto por panos escurecidos pelo tempo e por algo mais que ninguém queria identificar. Diziam que mostrar o rosto do santo era um erro grave, pois ele nunca teve um, e tentar imaginá-lo seria o primeiro passo para ser notado por ele. Os milagres começaram de forma discreta. Uma criança curada de febres impossíveis, um homem cego que voltou a enxergar sombras, não pessoas, apenas silhuetas imóveis observando-o. A igreja ignorou os relatos classificando-os como histeria coletiva, mas o povo sabia que algo estava respondendo às suas orações. Quanto mais pessoas rezavam, mais os milagres exigiam algo em troca, não em palavras, mas em ausências. Animais desapareciam, depois pessoas idosas, depois jovens, sempre à noite, sempre sem sinais de luta, como se tivessem aceitado ir voluntariamente. Os sobreviventes afirmavam ouvir passos dentro das paredes, como se a casa respirasse, e um murmúrio grave repetindo promessas de salvação em uma língua que parecia antiga demais para ser humana. Alguns acordavam com marcas nas mãos, símbolos que lembravam reilos distorcidos, queimados na pele. Quando um padre foi enviado para investigar, encontrou a capela cheia, mas em silêncio absoluto, todos ajoelhados diante do altar vazio. O padre tentou rezar, mas sua voz não saiu, apenas um som seco, como terra caindo sobre madeira. Naquela noite o sino tocou 13 vezes, e o padre nunca foi visto novamente, exceto por sua batina pendurada atrás do altar, como se alguém tivesse tirado o corpo de dentro dela. O povo passou a dizer que até os céticos podiam ser úteis ao santo. Documentos antigos começaram a surgir, pergaminhos sem origem clara, descrevendo um culto anterior ao cristianismo que falava de uma entidade que se vestia de fé para ser aceita, uma coisa que só existia enquanto fosse acreditada. Quanto mais o nome do santo era espalhado, mais forte ele parecia se tornar, e os milagres passaram a ser instantâneos, mas grotescos. Pernas cresciam tortas, doenças sumiam levando órgãos inteiros, mortes eram evitadas à custa de outras vidas próximas. As estátuas começaram a mudar sozinhas, madeira rangendo durante a madrugada como ossos se arrastando. Algumas pessoas juravam que os panos que cobriam o rosto agora estavam úmidos, como se algo respirasse por baixo. Houve quem tentasse destruir a capela, mas os incêndios nunca pegavam fogo, e os martelos se partiam ao tocar o altar invisível. Um homem perdeu os braços ao tentar quebrá-lo, e mesmo assim agradeceu ao santo por ainda estar vivo. As crianças começaram a desenhar a mesma figura, alta, vazia por dentro, com mãos longas demais, e um buraco onde deveria haver um rosto. Nenhuma delas havia visto o desenho antes, mas todas diziam que ele as observava enquanto dormiam. Os sonhos se tornaram coletivos, pessoas acordando ao mesmo tempo, gritando o mesmo nome, sentindo o mesmo frio, vendo o mesmo corredor sem fim cheio de velas apagadas. O santo estava ensinando como entrar. Quando um bispo finalmente declarou o culto herético, o vilarejo inteiro desapareceu em uma única noite, deixando apenas a capela intacta e o sino balançando com o vento. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma luta registrada. Hoje o local é evitado, mas peregrinos continuam surgindo, afirmando que ouviram falar de um santo que realiza milagres impossíveis. Um que não julga pecados, apenas aceita ofertas silenciosas. Pesquisadores que tentaram estudar o fenômeno relataram lapsos de memória, gravações corrompidas e a sensação constante de estar sendo observado por algo que não precisava de olhos. O mais perturbador é que os milagres continuam acontecendo, agora em outras cidades outros países, sempre associados a uma imagem borrada, um nome incompleto, uma fé improvisada. Alguns teólogos acreditam que não é um santo, mas um vazio que aprendeu a se vestir de devoção humana, algo que não cria fé, apenas a consome lentamente. Há quem diga que enquanto alguém acreditar, ele continuará existindo, se adaptando, esperando, se fortalecendo com cada oração desesperada. E talvez você já tenha ouvido o nome dele, talvez tenha pensado nele por um instante. E isso pode ser o suficiente para que algo agora saiba exatamente onde você está.